Eu não posso me mexer. Tá gravando já? E aí pessoal, tudo bom? Sou o Lucas, professor de Química aqui do Personal Educa e hoje a gente... E aí pessoal, tudo bom? Sou o Lucas, professor de Química aqui do Personal Educa e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o desenvolvimento de armas químicas e armas biológicas aí ao longo da nossa história, tá? Levando em conta todo esse contexto da Síria, né, que a gente está vivendo, mas não vou ficar falando da Síria também, porque eu não sou a melhor pessoa para falar disso, deixa com o Alexandre e com a Aline, tá? Eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch é o processo usado hoje para a produção de amônia industrial. Ele usa o gás nitrogênio, o N2, e o gás hidrogênio H2 para produzir a amônia NH3, usando um catalisador metálico. Esse processo ele surge no contexto da crise do salitre do Chile. Mas o que é salitre do Chile? Salitre do Chile é uma mistura de nitrato de sódio e nitrato de potássio. Ele era usado como conservante em alimentos e também ele era usado como adubo. Então ele surge nesse contexto, tá? Durante a crise do salitre do Chile foi desenvolvido o processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch ele foi desenvolvido inicialmente por Fritz Haber, inicialmente o processo em si, só que depois o Carl Bosch ele projeta esse processo que o Fritz Haber criou para a escala industrial. Aí você vai pensar, nossa, que bacana, uma coisa boa. Então, mas na verdade não é bem assim. O que fomentou, na verdade, o desenvolvimento desse processo? O que incentivou o desenvolvimento do processo Haber-Bosch? Na verdade, não foi o adubo e não foi o conservante de alimento, é lógico. Na verdade, nós estávamos passando pela Primeira Guerra Mundial e o salitre do Chile também era usado para o desenvolvimento de explosivos. Então é daí que vem o interesse no processo Haber-Bosch, né? Como que a gente consegue desvincular uma coisa do que deveria ser o objetivo correto. Bom, mas esse não é o único exemplo que nós temos, né? Se a gente resgatar lá a história da microbiologia, nós temos três caras fantásticos, o Pasteur, o Koch e o Edward Jenner, né? Teriam vários, mas vamos citar esses três. O Pasteur, ele derruba a teoria da biogênese que vigorou por anos, né? O Pasteur fala que, na verdade, um ser vivo só pode ter origem de outro ser vivo. E ele para dizer isso, ele usou aquele famoso experimento dos frascos com pescoço de cisne, que todo mundo já aprendeu no ensino médio. Depois nós temos o Koch. O Koch ele trabalha com linhagens puras e ele vai dizer que, na verdade, um micro-organismo específico causa uma doença específica. Poxa, Lucas, mas isso é óbvio. É óbvio hoje, na época não era. Tá? E com base em todo esse conhecimento, o Edward Jenner pôde, enfim, desenvolver a vacina que finalmente erradicou a varíola, que quase dizimou a Europa. Não, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque lá nos anos 2000 nós tivemos aquele famoso antraz, né, que alguns não conhecem, mas o antraz ele foi um perigo que nós vivenciamos naquela época. O antraz, na verdade, ele é uma bactéria, ele é o Bacillus anthracis. O Bacillus anthracis é uma bactéria, é um bacilo, lógico, só que ele não é muito patogênico, galera. Ele não causa muita doença, ele por si só não consegue. Só que, por outro lado, ele esporula muito, ele produz muitos esporos, que são as formas de resistência bacteriana. O que tiveram a brilhante ideia de fazer? Pegaram esses esporos, secaram numa estufa e misturaram lá com um pó branco de fácil inalação. Enveloparam e distribuíram nas casas, né? Virou uma arma biológica, porque as pessoas inalavam, né, via aérea ou ingeriam por via boca, por exemplo, e esses esporos, em contato com o nosso corpo, encontravam um ótimo lugar, um ótimo ambiente para se desenvolver e causavam os estragos que vocês estão vendo aí no vídeo. Então foi uma época bem complicada e nós tivemos um exemplo, né, de mais uma vez de como o conhecimento científico foi desvinculado do seu real propósito. Bom, e por último, né, não poderia deixar de falar das bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Só lembrando, né, a bomba de Hiroshima foi apelidada de Little Boy, tá? Era uma bomba de urânio, enquanto que a bomba de Nagasaki foi apelidada de Fat Man e era uma bomba de plutônio. Tá? Bom, mas por que Fat Man? Porque ela era maior, né? Faz sentido. Ela era maior, só que o estrago foi menor, ao contrário do que a gente poderia prever. Porque na época do lançamento da bomba, as condições de Nagasaki não ajudaram a bomba a ter seu desempenho total, ainda bem, né? Parece que eles erraram o alvo e aí deu uma minimizada no efeito, que mesmo assim foi muito grande. Tá? E por que eu estou falando disso? A gente tem que resgatar que, na verdade, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas são bombas de fissão nuclear. Como que elas funcionam? Um átomo, por exemplo, de urânio, ele é bombardeado e ele vai se desintegrando, se quebrando e vai desintegrando outros átomos, assim sucessivamente. Isso libera uma quantidade muito alta de energia. É assim que é o funcionamento básico de uma bomba atômica, né? E se a gente resgatar, os principais nomes da história da radioatividade é quem? A Marie Curie. Né, uma polonesa, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da História, da Ciência. Fantásticos os trabalhos dela. Lembra que ela morreu de câncer devido aos seus trabalhos
e eu acho que ela ficaria no mínimo muito, mas muito desapontada se ela soubesse qual o propósito teve o trabalho dela, que foi o desenvolvimento, né, dessas bombas atômicas, né? Então, assim, pessoal, esse vídeo poderia ser resumido de como a gente consegue transformar tudo em merda na humanidade, né? A gente consegue sempre desviar o propósito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Abraço e até a próxima.